Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, né? Hoje, continuando a atualizar para vocês as leituras, né? Tô colocando tudo em ordem uns pouquinhos para vocês. Hoje, a gente vai refletir as leituras de sexta-feira, tá certo? Então, Jesus é a pedra fundamental do projeto de Deus. Ele sustenta o testemunho da comunidade e motiva também, né? E motiva a partilha, né? E a fraternidade também, né? Ele nos motiva, né? A partilharmos, né? Fazermos a nossa partilha e também a sermos fraternos, né? A sermos caridosos uns para com os outros. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos, capítulo 4, versículo 1 a 12. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, como a gente pode ver aqui, nessa primeira leitura, né, realmente Jesus é a pedra fundamental do projeto de Deus, né? Ele sustenta, né, o testemunho da comunidade, né? Nós devemos realmente, né, realmente ele, né, a razão do projeto salvífico de Deus, né? Ele mandou o seu filho, né? Deus mandou o seu filho para que para salvar a humanidade, né? Então Jesus, ele procurou sempre, né? Aliás, ele sempre fez a vontade de Deus, né? Ele veio à Terra justamente para fazer a vontade de Deus, né? Então, ele foi crucificado, morreu por amor a nós, né? Para realmente salvar, para a nossa salvação, salvação da humanidade, né? E ressuscitou ao terceiro dia, ele agora está vivo, né? Isso é motivo de alegria para nós, como eu tenho dito, né? Como eu falo sempre, né? Isso, a ressurreição de Cristo é motivo de alegria. Cristo venceu a morte, né? Então, realmente nós devemos realmente cada vez mais dar testemunho disso, né? Para que outras pessoas também, creio, também tenham essa alegria que nós temos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, né, no Evangelho de sexta-feira, em João, capítulo 21, versículo 1 a 14. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim:
Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, nessa leitura do Evangelho mostra a terceira aparição de Jesus aos discípulos, né? Que eles estavam pescando, né? E a gente viu aqui, né? Que Jesus, ele pergunta aos discípulos, né? Tendes algo para comer? Né? Aí eles disseram não, né? Então Jesus disse: lançai a rede ao mar. Então os discípulos, né, fizeram aquilo. Primeiro eles viram o homem, viram a Jesus, mas não sabiam que era ele, né? Achavam que era outro homem, né? Então eles mesmo assim fizeram, né, o que Jesus havia mandado, sem saber que era ele, né? E lançaram a rede. E aí quando eles puxaram a rede de volta, vieram muitos peixes, né? E aí o discípulo a quem Jesus amava, né, disse, né, que ele sempre é citado como o discípulo que Jesus amava, disse: é o Senhor. E aí, né, os discípulos ficaram ali maravilhados, né? Mas ninguém ousava perguntar, né, quem era aquele homem que estava ajudando eles, né? Sendo que eles sabiam que era Jesus, né? Eles sabiam que Jesus estava ali com eles, né? Então, Jesus, ele pegou os peixes, partiu, né? Partilhou com os discípulos, né? A mesma coisa com os pães também, né? Tomou o pão, deu-los, dividiu o pão entre eles e dividiu os peixes também, né? Então a gente viu, né, Jesus fazendo a prática da partilha, né, nos ensinando a partilhar, né, através dos seus discípulos, né, nos ensinando realmente prática, né, da partilha, né, e a fraternidade. Então realmente nós devemos aprender com Jesus essas coisas, cada vez mais, né? Aprender com ele, né? Ele que é manso e humilde de coração, aprender a partilha, aprender a fraternidade, aprender a caridade, porque ele nos ensina tudo isso, né? Então que nós realmente possamos cada vez mais sermos imitadores de Cristo, né? Realmente que nós possamos cada vez mais sermos fraternos, sermos caridosos, né? Partilhar, né? Com os nossos irmãos cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Logo, logo eu volto para refletir com vocês as leituras de sábado, tá certo? Eu vou organizando tudo, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando os vídeos da liturgia todos em ordem, tá certo? Então, muito obrigada a todos mais uma vez pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E até a próxima, se Deus quiser.